Seja muito bem-vindo à nossa aula de Física de Resolução de Exercícios. Então, todos os exercícios propostos aqui são exercícios de Física, tá? Do primeiro ano do ensino médio, tá bom? Então, a gente vai ver sobre movimento retilíneo uniforme, encontro de corpos, gráficos, né? E movimento circular, tá? Se bora aqui para o primeiro exemplo. Olha lá. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. Beleza. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo. Meus queridos, distância percorrida e o tempo, o que é isso aqui? Ele utilizava isso aqui para determinar, né, determinar a velocidade. Então, como o movimento ele é retilíneo uniforme, então a gente já conhece a equação da velocidade do movimento retilíneo uniforme. Só tem uma, né? Ou você pode escrever assim, ó, velocidade ΔS dividido por ΔT, ou você pode escrever assim, ó, S, a equação do sorvete, né? S0 mais VT, certo? Ou S, tanto faz, é a mesma coisa, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso porque a tecnologia elimina erros no operador. A distância entre os sensores é de 2 metros. Isso aqui é importante, ó. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui são treino para o vestibular de vocês. Todo ano, meus queridos, todo ano cai questões desse tipo no vestibular de vocês, tá? Então é muito importante você estar atento, tá? E o tempo é medido por um circuito eletrônico. Beleza. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é 40 km por hora, sem receber uma multa, é de... muito bem. Olha só. Vamos tentar simular aqui, né, uma ideia da seguinte forma. A gente tem uma rua, né, a gente tem uma rua aqui, ó. Fazer aqui a nossa ruazinha, tá? Nossa rua aqui. Bacana. E aí é o seguinte, nessa rua, a gente tem aqui uma lombada, né? Então, um negócio aqui onde o carro tem que parar. Vamos imaginar assim, né? Aqui vamos supor que tem um sensor, tá? Um sensor aqui que vai tentar pegar aqui o carro, né? Vamos supor que o carrinho seja aqui, ó. Isso aqui seja o nosso carrinho, certo? Nosso carrinho está indo para lá, ó. Maior velocidade. E aqui tem outro sensor, tá? Aqui tem outro sensorzinho. Tudo bem? Aí ele vai medir, esse sensor ele quer medir qual é a velocidade desse carro, né? Qual é o tempo que ele tem, tá? Para percorrer esses dois intervalos aqui. Aí tá, beleza. O que ele está dizendo aí? Está dizendo o seguinte, ó, que a distância, vamos supor aqui, está dizendo aqui, ó, que a distância entre os sensores é 2 metros, ou seja, a distância desse sensor para esse é de 2 metros. Então vamos supor o seguinte, deixa eu tirar daqui e colocar o carrinho bem aqui, ó. Tá, então vamos supor que o carrinho esteja aqui. Tá? O carrinho esteja aqui, está indo para lá. Então, a distância desse sensor para esse outro cara aqui é de 2 metros, né? Então, aqui, então, o nosso ΔS é de 2 metros, certo? Ou tu coloca assim, coloca um zero aqui e aqui 2. Ó. Esse vai ser o nosso S0 e esse aqui vai ser o nosso S. Final, inicial. A variação entre eles é 2 metros. Aí está dizendo que a velocidade do carro é de quanto? É de, cadê? 40 km por hora. Olha só, meus queridos, 40 km por hora. Aí ele está pedindo assim, ó, ele quer o tempo mínimo em segundos. Tempo mínimo em segundos. Só que a velocidade está em quilômetros por hora. Pergunta. Vamos ver se alguém manja aí. Eu quero converter 40 km por hora para metros por segundo. O que eu faço, meus queridos? O que eu tenho que fazer?
Divide por 3,6. 16. 16. É 3,6, né? 6, perfeito. Isso, 3,6, perfeito. Então, toda vez... Fala, Eugênia. Diga lá. Não, professor, é que eu ia apertar no microfone, eu apertei na mãozinha, né? Aí a mãozinha ficou lá apertada e eu apertei de novo. Entendi, tá bom, tá certo. Tá certo, tá bom. Mas se quiser, né, não tem problema, tá? Se quiser falar alguma coisa, tá bom? Não é porque aparece que, naquele barulhinho de lá, então levantou a mão e quer falar alguma coisa. Não tem problema não, tudo bem. Então eu vou dividir esse cara aqui, né? Ou seja, a nossa velocidade, ela vai ser o 40 dividido por 3,6, né? Isso aqui já vai me dar em metros por segundo, certo? O que ele quer achar mesmo? Ele quer achar o tempo. Só que a gente já sabe a variação do espaço, né? A variação do espaço, nosso ΔS, vale 2 metros. Eu quero achar o tempo que ele tem, o tempo que ele vai fazer aqui nesse intervalo aqui, ó. Tá? Qual é o tempo que ele tem que fazer nesse intervalo, sabendo que a velocidade dele é 40 km por hora? Então, é fácil, né? Ó, uma questão do Enem, treino aí para o Enem, né? Então, a nossa querida velocidade, coloca aqui, ó, nossa velocidade é ΔS dividido por ΔT, tá? Vou multiplicar o ΔT para cá e o V aqui para baixo. Então, nosso ΔT vai ser ΔS dividido... ou eu posso fazer assim, né? Peraí, deixa eu apagar, ficar melhor aqui para a gente entender. Olha lá, a velocidade é 40 dividido por 3,6, tá? Se você quiser dividir aí, não tem problema. Acho que 40 dividido por 3,6, acho que vai dar 11,1, né? Vê se bate aí com a resposta. Quando você divide aqui, dá, né? Então aqui a velocidade é 11,1. O ΔS é 2 e eu quero achar o tempo, tá? O ΔT. Vou multiplicar o ΔT para cá e o 11,1 para baixo, né? Então o nosso ΔT é 2 dividido por 11,1. Quanto deu aí na questão de vocês? 0,18. 0,18 segundos. Então só pode ser a letra C. Certinho? Olha só a questão aí maravilhosa, né? Questões do tipo de Enem, treino para vestibular, tá bom? Vamos que vamos para a próxima. Bora lá. Mais uma. Questão 2. Questão 2. Vamos lá. Deixa eu trocar aqui a corzinha para ficar show de bola para gente. Ao dirigir sob efeito de drogas como o álcool, é perigoso por diversas razões. Uma destas é que o tempo de reação pode ficar mais longo, aumentando o risco de colisão. Suponha que, sóbrio, né, uma pessoa sóbria, o motorista demora 0,30 segundos entre a visualização de uma situação de risco e o início da frenagem. Enquanto sob efeito de drogas, ele demora 0,90 segundos. Com base na situação descrita, assinale a alternativa que indica quantos metros a mais, olha lá, quantos metros a mais esse motorista percorrerá com o carro a uma velocidade constante de 90 km por hora, em razão do aumento do tempo de reação. Então é o seguinte, vamos lá. Então, o esquema que eu pretendo fazer é o seguinte, olha só. Para você que ainda não pegou legal isso aqui, vai ser assim. Deixa eu colocar aqui nossa rua, tá? Nossa rua aqui, ó. Suponho que isso aqui seja a nossa rua, tá? Essa linha aqui seja a nossa rua. O que vai acontecer aqui? Ó. Então, vamos supor que um carrinho aqui, vou colocar um carrinho aqui, tá? Um carrinho. Gente, não sei desenhar um carro não, tá? Mas suponha que seja esse cara aqui. Então, um carrinho está indo para lá, ó, certo? Aí, de repente, acontece naquele momento aqui um acidente aqui nesse ponto A, bem na frente dele, né? Então, uma pessoa sóbria, uma pessoa lá normalzinha ali,
ele vai ter ali cadê? Ele vai percorrer um pouco, bom, aconteceu o acidente, pô, né? O cara se bateu lá e vai demorar um pouquinho, aí de lá que ele pisa no freio, tá? Ou seja, ele vai andar um pouquinho aqui, ó, até ele sentir aquele tempo de reação. Esse tempo aqui, ele demora lá 0,30 segundos. Né? O cara tá sóbrio, tá? Para ele vai parar mais ou menos aqui nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto que eu vou chamar de B, tá? Já uma pessoa, né? Uma pessoa que está ali saindo da balada, uma pessoa saindo da balada, ela vê um acidente, por exemplo, tá ali do lado, né? Vê um acidente aqui no ponto A, certo? Uma pessoa agora ele está totalmente embriagado. O que vai acontecer? Ó? Vamos supor que eles estão aqui lado a lado os carros, tá? Lado a lado. E aí é o seguinte, tá aqui no Fuscazinho, né? Tal, bacana, tá aqui dentro, né? Beleza, tá indo para lá. Quando ele vê o acidente, ele demora 0,90 segundos para ter aquele tempo de reação, tá? Quem comentou quanto deu a 1? A 1 deu 0,18, tá? E aí, só que ele não para na mesma direção desse ponto B. Ele vai parar mais ou menos aqui assim, ó. Aqui no ponto C. Certo? Tudo bem, Emily? Você queria a questão lá, né? Tá. Então é o seguinte, então ele sai desse ponto aqui, ele demora mais tempo para pisar no freio, né? Ele demora aqui um intervalo de 0,90 segundos. Tá? O cara tem um tempo de reação maior, né, do que o cara normal. E aí o que está pedindo, meus queridos? O que o cara está pedindo? Ó? Ele está pedindo o quê? Olha lá. Com base na situação descrita, assinale a alternativa que indica quantos metros a mais esse motorista percorrerá com o carro a uma velocidade constante de 90 km por hora em relação do tempo de reação. O que ele quer saber, né? Ele quer saber isso aqui, ó. Ele quer saber exatamente qual é a distância que ele vai percorrer a mais, esse cara aqui, ó. Tá? Então, vamos chamar esse intervalo aqui que eu preciso saber, sei lá, sei lá, não sei, né, de X aqui, ó, de Xão, tá? Eu quero saber exatamente, porque, por exemplo, o carrinho do bêbado, esse cara aqui é o bêbado, né? O bêbado, ele vai percorrer até o ponto C. Já a pessoa sóbria vai percorrer até o ponto B. Ou seja, o bêbado vai percorrer uma distância maior do que o sóbrio. Aí a pergunta é, quanto a mais ele vai percorrer? É isso que ele está pedindo. Tá? Então é isso que a gente vai calcular aqui para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Então, para a pessoa sóbria, vamos colocar assim, ó, para o cara sóbrio, né, para a pessoa sóbria, o que a gente tem? S0 mais VT, certo? Se eu chamar esse ponto aqui de zero, então o S0 é zero para os dois. Tá? O S0 é zero para os dois. Então vai sobrar o seguinte, vai sobrar S igual S0 é zero, mais a velocidade, que é 90 km por hora, né? E aí é o seguinte, a gente tem que converter aqui, né? Olha lá, a velocidade é 90 km por hora. Como agora você já sabe que a gente tem que dividir por 3,6, quanto vai dar aí? 90 dividido por 3,6, quanto deu aí de vocês? 25. 25. Muito bem, obrigado. 25 metros por segundo. Então, essa daqui eu tenho que converter por quê? Porque as opções estão todas em metro, ó. Certo? Então, a gente tem que colocar aqui. Então, aqui 25 vezes T. Certinho? Aí o tempo, né? O tempo do cara sóbrio, a gente já sabe, né? Que é 30 segundos. Então, aqui 0,30. Então, o percurso que ele vai andar é 25 vezes 0,30, que no meu deu 7,5 metros. Vê se confere aí. Ou seja, daqui para cá, ele percorreu 7,5 metros. Certo? Agora vamos lá fazer do bêbado. O cara tá embriagado, saindo da festa, da balada. Vamos lá, aqui eu vou fazer aqui, ó. Bêbado. O cara tá lá embriagado. Então vai ficar S, né, igual a S0 mais VT. A velocidade é a mesma, né? O S0 é zero.
mais velocidade é 25, vezes o tempo, que é 0,90, tá? Então, S está muito feio. S, o S0 é 0, 25 vezes 0,90, aqui no meu deu 22,5, vê se confere aí. 2,5 metros. Vê se ficou legal. Aí é o seguinte, beleza. Aí eu quero achar isso aqui, ó. Esse intervalo X aqui, ó. Como é que eu acho esse pedaço X, pessoal? O que eu faço para achar esse X aqui? O que vocês acham? Esse cara aqui é do SS, esse cara aqui é do SB, ó. Subtrai os valores. Perfeito. Então, para eu achar o x, eu vou subtrair o 25. Não, 22,5 menos o 7,5, né? Ó. Aí eu vou achar esse pedaço aqui. Certinho? Aqui no meu, subtraindo, vai dar 15. Vê se bateu aí. 15 metros. Ou seja, ele andou 15 metros a mais. Então, só pode ser a letra B. Beleza? Uhum. Muito bem. Muito bem, pessoal. Muito bem. Pessoal, qualquer dúvida, tá bom? É só parar aí, tá? Pergunta, tá bom? Olha lá, probleminha lindo e maravilhoso, pessoal. Lindo e maravilhoso. Pense num problema bonito, ó. A gente já viu sobre encontro de corpos, né? Tá? E a gente viu, nós vimos no caso lá, foram duas situações, né? Não, duas situações para que haja encontro de corpos, certo? Olha lá, a figura abaixo. Ah, tá. Toda vez que tiver encontro de corpos, como é que a gente acha encontro de corpos? É quando a posição de um corpo A é igual à posição de um corpo B, né? Essa é a ideia do encontro de corpos. Então, tá. A figura abaixo mostra dois barcos que se deslocam em um rio em sentidos opostos. Beleza. Então, eles vão se encontrar aqui pelo meio, né? Suas velocidades são constantes, certo? Ai, desculpa, soluço. E a distância entre eles no instante t é igual a 500. Então, o que a gente faz, gente? Olha só. Toda vez que você tiver no teu vestibular, algo semelhante a isso aqui, esse problema, tu sempre vai fazer uma marcação aqui, ó. Por exemplo, bem aqui, eu vou chamar esse ponto aqui, ó, de 0, tá? A distância desse primeiro barco para esse segundo barco, o cara disse lá que é 500 metros. Então, aqui vai ser 500. Ou seja, esse aqui vai ser o S0 e esse aqui vai ser o S do barco que eu vou chamar de barco 1, tá? E esse outro aqui eu vou chamar de barco 2. Tudo bem? Agora, nesse sistema há três velocidades, cujos modos em relação ao rio são: a velocidade do barco 1 é igual à velocidade do barco 2, que é 5. E a velocidade do rio, que é 3. Tá? Então, a gente tem que escolher aqui um sentido da velocidade do rio. Eu vou escolher que a velocidade do rio seja da esquerda para a direita aqui, ó. Certo? Então, isso aqui é a velocidade do rio, tudo bem? E a velocidade do barco 1 está indo para lá, ó. Então, aqui é a velocidade do barco 1. E a velocidade do barco 2 está vindo para cá, ó. Então, isso aqui é a velocidade do barco 2. Aqui tem um problema, presta atenção. Estime em segundo o tempo necessário para se obter o encontro dos barcos a partir de t. Presta atenção. O que vai acontecer aqui? Algum comentário, pessoal? Cadê? Ah, tá. Só da Emily, né? Beleza. Então, o que você vai fazer aqui? Presta atenção. Olha só. Toda vez, pessoal, que se você tiver... Veja bem. Você tem da esquerda para a direita a velocidade do rio, certo? E o cara disse que a velocidade do rio é 3 metros. 3 metros por segundo. E aí também, no sentido indo da esquerda para a direita, você tem a velocidade de quem? Do barco 1. E está dizendo que é quanto? 5 metros por segundo. Certo? 5 metros por segundo. Toda vez, se você, teu barquinho está no rio,
e ele está acompanhando uma correnteza, tá? Veja, olha os vetores, ó, V do rio e V do barco, que é o barco 1. Então, a velocidade total vai ser a soma. Por que, professor, a soma? Porque é um vetor, tá? Olha os dois vetores, ó, todos os dois estão indo para a direita. Então, na realidade, a velocidade do barquinho 1 vai ser quem? 5 mais 3. Isso aqui vai dar 8 metros por segundo. Certo? Isso aqui é a velocidade do barquinho. Ele está com uma velocidade de 5, mas tem uma outra velocidade empurrando ele para ele ir mais rápido, que é, no caso, a velocidade do rio. Então, você tem que somar. Beleza? Agora, olha só. Agora você tem o seguinte. Agora ali, ó, você tem lá a velocidade do rio, que é da esquerda para a direita. Então, essa aqui é a velocidade do rio. E vale 3 metros por segundo ao quadrado, 3 metros por segundo. E o contrário aqui, ó, tá? Eu estou falando do barquinho 2, tá, pessoal? Então, do barquinho 2, do V2 no caso, né? Você tem aqui, cadê do V2? É 5, só que, como ele está indo contrário, tá? Olha só, ele está indo aqui na direção, ele é um movimento, esse barquinho 2, ele é um movimento retrógrado, né? Ó, ele é retrógrado porque ele está indo na direção, está indo aqui no sentido zero aqui, ó. Tá? Então, no caso aqui vai ser menos, né? Ó, menos quanto? Menos 5, tá? Metros por segundo. Então, o que tem que fazer para achar a velocidade do barquinho 2? Você pega o menos 5 e soma com 3. Então, a velocidade do barquinho 2 vai ser menos 2 metros por segundo. Tudo bem? Essa daí é a velocidade aí do barquinho, tá? Beleza, então toda vez que tiver uma velocidade, por exemplo, teu barco está na água, tá? O barquinho está entrando contrário ao movimento, então você tem que subtrair, tá bom? No caso vai ser menos 5, né? Mais 3, tá? Seria 3 menos 5 e dá menos 2. Se tiver na mesma direção e sentido, você soma, tá? Então lá no caso eu somei lá 5 mais 3, tá bom? Agora vamos para o problema, né? Ele está perguntando qual o tempo necessário para que haja encontro dos corpos. Então, primeiro, vamos montar a nossa função, né? Ó, então, vamos chamar aqui, ó, para o barco 1, o que eu tenho? Ó, S de 1, S0 e 1, mais V1T. Então, aqui, S de 1, qual é a posição inicial do barco 1? É 0, ó. Então, esse cara aqui é 0, mas a velocidade dele é 8 vezes o tempo. Então, o S1 vai ser 8 vezes T. Agora, para o barco. Agora aqui, ó. Para o barco. Opa. Vamos lá, apagar isso aqui. Então, para o barco 2, o que a gente tem? S0 mais VT. S igual. Qual é a posição inicial? Ó? Ele está no 500. Está aqui ele. Ó. Então, 500. Como ele é um movimento retrógrado, então vai ser negativo, né? Vai dar lá, ó, menos 2 vezes T. Está aqui, ó. Certo? Então, esse daqui é do posição 2. Ó. Como é que eu acho o encontro dos corpos? Eu tenho que igualar as posições, né? Então, aqui para o encontro, fazer aqui de outra cor para ficar bonitinho. Então, para o encontro, ó, para o encontro a gente tem lá S de 1 é igual a S de 2. Ou seja, 8T é igual a 500 menos 2T. Jogo 2T para o outro lado. 8T mais 2T igual a 500. 8T mais 2T vai dar 10T. 10T igual a 500. Isso implica dizer que o tempo de encontro vai ser 500 por 10 dá 50 segundos. Pronto. Então, o que ele está pedindo? Estime em segundos o tempo necessário para que haja o encontro. Está aqui. Eles vão se encontrar 50 segundos depois. Tudo bem? Então, qual que é a ideia desse problema? Qual que é a ideia desse problema? Se você tem ali, por exemplo, dois barquinhos, né? Um está a favor e outro está contra a água. Tá? Se tiver correnteza, se tiver a favor, você soma a velocidade dos dois. Se tiver contra, você subtrai.
Certinho? Então, vai dar esse valor aí, tá? Muito bem. Vamos lá para a próxima. Bastante questões aqui, ó. Também ainda sobre encontro de corpos, tá, pessoal? Tá lá na questão 4. Segura. Então, a denominada Zona Econômica Exclusiva, ZEE, cuja responsabilidade de vigilância e segurança é da Marinha Brasileira. Estende-se até 200 milhas. Beleza. Milhas marítimas. Supone que uma embarcação vai ser até a página 25. Certinho? Até a página 25, tá? A gente vai resolvendo aqui, ver o que dá, né? Importante a gente tentar entender essas questões para a gente se dar bem no vestibular. Suponha que uma embarcação suspeita entre irregularmente na ZE, dirigindo-se ao continente. Ou seja, o cara sai, tá aqui, tá. No exato momento em que essa embarcação passa pelo ponto A, ou seja, a barquinha vai passar pelo ponto A e vai entrar aqui na ZE, né? Na zona exclusiva, né? Na zona econômica exclusiva. Então, vamos supor que ele está indo para cá, ó, certo? Ele sai do ponto A e está indo na direção do ponto B. No exato momento em que essa embarcação passa pelo ponto A com uma velocidade constante de 10 nós. Então, a velocidade, né? Vamos colocar assim, a velocidade de A lá, tá? É 10 nós, né? Uma embarcação marítima brasileira dirige-se até ela com uma velocidade constante de 30 nós. Então, vai ficar o seguinte, ó, passando pelo ponto B localizado na linha de base. Ou seja, a Marinha do Brasil, né, ela vai tentar interceptar esse barquinho aqui que está vindo para cá, ó, certo? Então, ela vai passar pelo ponto B e vai na direção do barquinho que está entrando na zona exclusiva. Então, você já percebe aí que já vai ter um encontro de corpos, né? O barquinho vem e o barco da Marinha vai, então eles vão se encontrar. Considerando que as embarcações percorrem trajetória retilínea e que é mostrado na figura, e desprezando quaisquer tipo de resistências, podemos afirmar que o encontro se dá em... Ele quer achar o tempo, né? Ó, minutos, minutos, hora, hora, hora. Então, ele quer achar o tempo, tá? Então, veja bem, meus queridos, veja bem, olha só. Vou fazer assim, ó. Ó, daqui para cá, tá? Vamos marcar esse ponto aqui como zero e aqui vai ser o nosso 200 milhas, que é a distância entre A e B. Ele quer achar exatamente o tempo de encontro. Então, primeiro a gente vai fazer o seguinte. Para o barco A, o barco que passa pelo ponto A, tá? Vamos chamar de barco A. Para o barco A, o que a gente tem? Ó, S0 mais VT. Ele está dizendo aqui que um nó é uma milha marítima por hora. Então, o tempo está em hora, tá? O barquinho está na posição A. Então, o S0 é zero. Mas qual é a velocidade dele? 10 nós. Então, 10T. Tudo bem? Agora, vamos para o barco B. S0 mais VT. Tá? O S, que eu quero saber, o S0, como o barco da Marinha está no ponto B, ó, então o S0 é 200, mais a velocidade, que é 30 vezes T. Meus queridos alunos, pergunta. O que é que está estranho aqui nessa equação aqui, ó? O que está faltando? Vamos ver se alguém conseguiu identificar. O que está faltando? Aliás, o que está errado? Tem alguma coisa de errado aqui, ó? Vamos ver se alguém identifica. Alguém conseguiu perceber? Um nó. O nó
Eles não vão se encontrar? Eles vão se encontrar, mas eu tenho que igualar, né? Igualar aqui Final? o A e o B, ó. Tá certo. Professor, não seria a velocidade do barco B que é retrógrada? Isso. Então, bem aqui, ó, é negativo. Olha onde eu coloquei o zero, ó. O zero está aqui em cima. Então, quer dizer que o barquinho A é progressivo, né? Está se afastando do zero. Como o barco da Marinha vai se aproximar do zero, está indo na direção do zero, então é retrógrada. Então, a velocidade vai ser negativa. Perfeito. Olha só, percebeu? Então, a velocidade do B, eu até nem coloquei aqui para não influenciar, tá? Porque eu ia perguntar de vocês. Então, aqui vai ser menos 30 nós. Né? Menos 30 nós, tá? Porque é retrógrado, está indo na direção do zero. Muito bem, agora o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer agora para descobrir o tempo? Bora lá. Igualar as posições. Perfeito, você iguala as posições para achar o ponto de encontro, tá? Então, ou seja, vou igualar o S de A com o S de B. O S de A é quanto lá? 10T, né? 10T, e aqui vai ficar 200 menos 30T. Jogo 30 para o outro lado, então fica 10T mais 30T igual a 200. Vai dar 40T, 200, passo 40 dividindo, 200 por 40. Cortou, cortou, 20 por 4 dá 5. 5 horas, né? Porque aqui a milha tem hora. Tem aqui? Tem, ó. Letra D. 5 horas. Ou seja, um tempo de 5 horas eles vão se encontrar. Certinho? Lá. Aí batendo print aí, né? Tô gravando, tá? De lá eu disponibilizo lá para vocês. Bora lá. Mais uma, meus queridos. Sobre agora estudo do gráfico de movimento uniforme. Então, só para a gente fazer uma breve revisão, sobre o gráfico, né? Eu apresentei para vocês naquele dia, na nossa aula, sobre gráfico de movimento uniforme, tá? Eu apresentei 2, certo? Eu vou até revisar aqui com vocês também. Então, existem 2, por exemplo. Vamos pensar no movimento progressivo. Progressivo, vamos lá, revisar. Se ele for progressivo, então esse gráfico aqui é o S, né? S, e esse cara aqui é o T. Aí a gente pode, de S, a gente pode fazer aqui outro gráfico, que é de V e T, né? V e T. Se o movimento for progressivo, tá? Se o movimento for progressivo, o gráfico ele é assim, ó. Vou fazer aqui retinho aqui, bacana. Ele é assim, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Ele é para cá. Certo? Sabendo que esse cara aqui é o S0. E o gráfico da velocidade, se é progressivo, é assim, né? Ó, é paralelo. Não muda, né? Esse cara aqui vai ser a nossa velocidade. Ela é constante. Beleza? Tá dando para lembrar aí? Agora, se o movimento for, vamos lá, se o movimento for retrógrado, resumo, meus queridos, resumo. Se o movimento for retrógrado, eu vou ter também 2 gráficos. Está muito feio isso, né? Vou fazer mais bonito aqui. Eu vou ter também 2 gráficos. Só que... Não, deixa eu fazer aqui também, normal aqui. Só que é o seguinte, vou fazer mais um aqui. Só para a gente dar aquela revisão show de bola. Vamos lá. Então aqui, esse cara aqui vai ser o nosso S, né? Esse aqui é o nosso T. Esse aqui é o nosso V. E esse aqui é o nosso T, tá? O primeiro gráfico é S por T, o outro é V por T. Se ele for retrógrado,
a reta vai ficar assim, ó. A reta vai ficar assim, né? Ó, se for retrógrado. Ou seja, esse cara aqui vai ser o nosso S0. Se for retrógrado, a velocidade ela tem que estar aqui embaixo, aqui, ó. Certo? Tem que estar embaixo. Esse aqui vai ser o nosso, vou tirar aqui um pouquinho. Esse cara aqui vai ser o nosso V. Percebe que está abaixo aqui, né? Então é negativo. Tá bom? Movimento progressivo, a reta é assim. Retrógrado é para baixo. E velocidade, ela é paralela ao eixo de T. Tá? Sempre paralela ao eixo de T. Muito bem. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico. Ou seja, o cara acelera, vai chegar a um ponto, ele dá uma paradinha, né, dá uma descansada, de lá ele vai diminuindo a sua velocidade. Percebe que na vertical é velocidade, então esse cara aqui é o tempo, tá? Então, ou seja, a gente está falando aqui do segundo gráfico, né? Ó, segundo gráfico. Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? Constante é quando quase fica uma reta, tá? Algo desse tipo aqui, ó. Mas como está acima do eixo de x, né? Então a gente analisa por essa reta aqui, ó. Quando ela é constante, é quando o gráfico está quase uma reta. Então ele está quase uma reta bem aqui, ó, nesse intervalo aqui. Olha lá, vamos ver onde que a velocidade do corredor é aproximadamente constante. De 0 a 1, de 0 a 1, 1 é aqui, ó. Olha o gráfico aqui, ó. Aqui não é constante. De 1 a 5, de 1 a 5 até aqui, ó. Olha lá, então o cara sai daqui também não é, né? Não é uma reta. De 5 a 8, o 5 é aqui, o 8 é aqui. Então, olha lá. Nesse intervalo aqui, é quase uma reta, porque ele diz aproximadamente, né? Então só pode ser a letra C. Tá? Quando é que a velocidade é constante no gráfico V por T? É quando tem ali uma reta, tá? Quase uma retinha. Beleza? Então só pode ser a letra C. Mais um. Se quiser que eu volte, tá, pessoal? O slide, a gente vai voltando aí, tá bom? Você que sabe. Você que manda. Os dois primeiros colocados de uma prova de 100 metros rasos de um campeonato de atletismo foram, respectivamente, os corredores A e B. Olha, tu percebe que aqui é velocidade e aqui é o tempo, ó, tá? Se esse cara é um movimento retilíneo uniforme, então o gráfico da velocidade do movimento retilíneo uniforme é uma reta. Ela é uma reta paralela ao eixo de x, né? Então, o movimento uniforme é esse pedaço aqui, ó. Ó, daqui para cá é o movimento retilíneo uniforme, tá? Vamos lá. O gráfico representa as velocidades escalares desses dois corredores em função do tempo, onde os instantes da largada t igual a zero, até os instantes que eles cruzaram a linha de chegada. Analisando as informações do gráfico, é correto afirmar que, no instante em que o corredor A cruzou a linha de chegada, ou seja, ele cruzou a linha de chegada, vamos supor aqui, né? Esse pontinho. Faltava ainda para o corredor B completar a prova, uma distância em metros d. Ou seja, aqui é a chegada do A, aqui é a chegada do B. Então, ele demorou ali um certo tempo para chegar, ou seja, ele demorou ali 2 segundos. Tá? Então, é esse intervalo aqui que nos interessa. Tá? O corredor A, como o gráfico está mais em cima, então a velocidade dele é maior, ou seja, ele vai chegar em 10 segundos. Já o B, como o gráfico é mais embaixo, então a velocidade é menor. Então, ele vai chegar com 12 segundos. Ele quer achar exatamente qual a diferença de espaço entre os dois. Tá? Então, o que a gente vai fazer aí? A gente vai calcular o seguinte, ó. Quero saber, como eu quero calcular essa distância aqui, né? Então, é só calcular do B, tá? Então, aqui para o B, ó, então, S0 mais VT, tá? O que ele quer calcular? A distância, né? Então, S0, posição inicial, é zero, né? Tá, zero. Mais qual é a velocidade dele? Nesse intervalinho aqui, ó. É 10, ó. Tá? 10 vezes o tempo. Ou seja,
Quanto tempo ele levou para sair daqui até aqui, ó? Ó, 2 segundos. De 10 para 12, demorou 2. Então, a posição vai ser 10 vezes 2 dá 20. Ou seja, ele demorou 20 metros depois que o A já tinha chegado. Certo? O A tinha chegado, e aí ele teve que percorrer mais 20 metros, ou seja, mais 2 segundos para ele chegar onde o A tinha chegado, né? Beleza? Tá aí. Vamos lá, passando aqui. Show. Mais uma aqui para nós. Se é que eu retroceda, tá, pessoal? Vocês que mandam aí. Vamos lá. Aqui, meus queridos. Muito bem. Olha só, gente. Agora há pouco eu falei dos gráficos, né? Ó. Olha lá. Eu tenho X. O X aqui seria o mesmo que o S, tá? X por T, ó. Então, o gráfico, ele é ou para cima ou para baixo. Então, esse A aqui, ó. O A vai ser, no caso, progressivo, né? Certo? Vai ser progressivo. O B vai ser retrógrado. Retrógrado. Provavelmente a velocidade desse cara é positiva. É negativa. Do B é positiva. Vamos lá. Um preparador físico orienta 2 atletas, A e B, em corridas de curta distância em linha reta. Durante os treinos, os atletas são monitorados através do uso de aparelhos de GPS. Após cada treino, os atletas transferem os dados dos aparelhos, os dados dos aparelhos de GPS para o computador e mandam para o preparador, o qual avalia de forma comparativa e desempenho entre os atletas. Para essa avaliação, o preparador registra os dados do desempenho de cada atleta na corrida em um mesmo gráfico, conforme apresentado a seguir. Com relação ao desempenho de cada um dos atletas, representado no gráfico, pode-se afirmar, tá? Primeiro vamos tirar as informações do gráfico, tá? Vamos tirar as informações do gráfico. Veja bem. Então, aqui, ó, para o atleta A. O que a gente tem, meus queridos? Veja bem. A gente tem, vamos pegar aqui assim, ó. Vamos lá. Aqui é a nossa retinha. O que o cara tem? Espera aí, rapidinho. Olha lá. O que a gente tem? O cara sai de uma posição 2, o S0, e ele chega até no 8. Ó. Então, vamos supor que o 0 esteja aqui. Então, aqui, ó, 1, 2, e ele chega no 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, o cara sai do 2 e vai até o 8. Tá? Então, o S é 8, o S0 é 2. Então, esse movimento aqui ele é progressivo, como eu já coloquei lá embaixo, aqui do lado, né? Vamos avaliar agora para o B, tá? Para o B. O que o B nos diz? O que o B nos garante? Vamos lá, retinha de novo. Toda vez você pode fazer o recurso da reta, tá, pessoal? Fica melhor para a gente avaliar. Olha lá, o B, ele sai do 4, o S0, e chega até onde? No 2, ó. No menos 2. Então, vamos supor que aqui seja o nosso 0, né? Ele sai da posição 4, então 1, 2, 3, 4, certo? E ele chega até no menos 2, ó. Menos 1, menos 2. Então, o menos 2 vem aqui. Tá? Então, ele sai daqui, né? O movimento dele é retrógrado, e ele chega aqui nesse ponto aqui, ó. Tá? Vamos chamar esse ponto de A. Então, aqui vamos chamar de B. Certo? Muito bem. O que dá para a gente fazer aqui, ó? Ó, vamos calcular a velocidade, né? Vamos lá, calcular a velocidade desses carinhas aí. Então, para o A, de A, ó, de A. Então, eu tenho S0 mais VT. O S, posição
Tá. Então tem aqui, né? Por exemplo, aqui o A, ele demora 1 segundo, tá? O tempo que ele faz aqui, o tempo de A é 1 segundo. Ficou feio aqui, deixa eu fazer bonitinho. O tempo é de 1 segundo. O tempo que o B faz é quanto? Ó? 2 segundos. Então, tempo de B, 2 segundos. Então, vamos lá. Calma Ah, aí. A medida aí tá em hora. Um segundo. em hora, em hora. Desculpa. Então, vamos lá. Em hora. Muito bem, obrigado. Era só para ver se estava prestando atenção. Ah, rapaz. Aí, beleza, show. Vamos lá. O S final é 8, né? Então aqui vai ser 8. S0 é 2. Ó, tá aqui, né? Cadê? Vamos lá. Aqui, S0 e S. S0 e S. Mas V de A vezes o tempo. Ele faz isso aqui em 1 hora. Uhum. Então, aqui, 8 menos 2 igual a VA. VA vezes a VA, né? Então, VA, 8 menos 2 dá 6 quilômetros por hora. Tá. Vamos lá agora no B, né? Olha aqui, para B, o que eu tenho? S0, agora é menos, né? Menos, porque a velocidade, porque é retrógrado, V de B vezes T. O S é quanto? 4. S0 é menos 2, menos V de B, vezes o tempo, que é 2 segundos. Certo? Então, aqui vai ficar 4 mais 2 igual a menos 2VB. 4 menos 2 dá 6. 4 mais 2 é 6, menos 2VB. Passo 2 dividindo. Então, nosso VB é 2 por 3, 6 por 2 vai dar 3, né? Então, aqui menos 3 quilômetros por hora. Tá. Vamos que vamos. A velocidade do atleta A é superior em módulo à velocidade de B? O A é 6 e o B é menos 3. Então é. Pessoal, toda vez que ele fala a palavra módulo, tá? O módulo de V de B, por exemplo, o V de B em módulo é toda vez quando o número ele é negativo, então o módulo dele é sempre positivo, 3 quilômetros por hora. Tá? Toda vez que tem a palavra módulo, quer dizer que o número vai ser positivo. Tá bom? Então, como é 6, né, e aqui é 3 em módulo, então o A é maior, né, superior à velocidade B. Beleza. As velocidades dos atletas variam com o tempo? Pessoal, o que vocês acham dessa 2 aqui? Ó? A velocidade dos atletas variam com o tempo? O que vocês acham? Não variam. É movimento retilíneo uniforme. Perfeito, perfeito. Se o movimento é retilíneo uniforme, então não tem como a velocidade não varia, né? Velocidade não varia, perfeito. Obrigado. 3. A velocidade do atleta A tem sentido oposto da velocidade de B? Tem, né? Ó, Sim, o sim. A vai, o A vai para a direita e o B vai para a esquerda. Então, tem sentido oposto, sim. A aceleração do atleta A é superior em módulo à aceleração do atleta B? E aí? E a quarta? Não, É não tem. verdade? Não existe aceleração aí, não é? Perfeito de novo. Como o movimento é retilíneo uniforme, quer dizer que a nossa velocidade ela é constante. Isso implica dizer que a aceleração é zero. Então, a aceleração é nula. Então, 1 e 3 apenas são verdadeiras. Muito bem. Perfeito. Vamos lá. Marcando aqui. Próxima. Agora sobre movimento circular. Nossa última aula. Nossa última aula de movimento circular. Só para a gente lembrar um pouco, né, do movimento circular, vou colocar bem aqui, ó,
do movimento circular uniforme, a gente tem, vamos lá, relembrar um pouquinho, a gente tem dois tipos de velocidades, né? A gente tem a velocidade linear, tem a velocidade escalar linear, né? A gente pode dizer que seja assim também, né? Que é 2πrf ou 2πr sobre t, né? São essas duas que a gente tem, certo? A outra é velocidade angular. A gente tem lá a nossa velocidade angular, tá? Ela é assim, é dada por esse ômega, né? Pode ser escrito assim, 2πf, ou o ômega é 2π sobre o período, tá? Então, isso aqui, a gente tem isso aqui no movimento circular. Isso, só para a gente lembrar, né, que o período é o inverso da frequência, ou a frequência é o inverso do período, tá? Só para a gente lembrar isso aqui, né? Então, vamos lá na questão. A corrida dos 100 metros rasos é uma das principais provas de atletismo e qualifica o homem mais rápido do mundo, Usain Bolt, né? Foi. Um corredor de elite foi capaz de percorrer essa distância em 10 segundos com 41 passadas. Ele iniciou a corrida com o pé direito. Beleza. Iniciou a corrida com o pé direito. Tá aqui. O período de oscilação do pé direito desse corredor foi mais próximo de. Ele quer achar o período de oscilação. Então, o que a gente pode descrever sobre essa questão? Tu coloca assim, ó. Se o corredor ele iniciou, se ele iniciou com o pé direito, se ele iniciou com o pé direito, né? Como ele deu 41 passadas, então vamos supor assim, ó, ele inicia com o pé direito, para ele colocar o pé direito de novo, do pé direito vem o pé esquerdo, de lá que vem o pé direito de novo. Certo? Então, ou seja, o pé direito vai encostar 20 vezes no chão. Tudo bem? Então, aqui o pé direito, ó, o pé direito, ele vai encostar 20 vezes, porque ele é par, né? Ó, cadê? Não, dois, tá certo. Pé direito, 20 vezes, e o pé esquerdo, ele vai encostar 21 vezes. Certo? Cadê? Então, como ele faz aqui? Como ele só quer achar do pé direito, então vai ficar o período, vai ser 10 dividido por 20, só do pé direito. Cancela aqui, então vai dar 1 sobre 2 segundos, ou 0,5 segundos. Então, a gente tem aqui 1,2, 1 sobre 2. Tá? Então, essa que é a ideia dessa questão aí para treinar para o Enem. Tá bom? Beleza. Vamos ver o que tem mais aqui. Tá, então ele vai dar 20 passos com o pé esquerdo e 21 passos com o pé... 20 passos com o pé direito e 20 passos com o pé esquerdo. Bora lá, mais aqui. Eu acho que essa... ainda não é a última não. A frequência e o período dos minutos de um relógio são respectivamente. Então lá, a gente tem um relógio, né? Reloginho. E aqui a gente tem tem o ponteiro dos minutos e o ponteiro dos segundos, das horas, né? Então, o que a gente sabe? Se o ponteiro desse relógio, dos minutos aqui, ó, der uma volta, isso aqui é um período.
né? Isso aqui é um período, tá? Então, o ponteiro dos minutos, ponteiro 2 minutos. Então, se ele der uma volta completa aqui, esse cara anda 1 hora, né? Ou seja, então, como ele andou lá 1 hora, então 1 hora equivale a 60 minutos, que equivale a 60 segundos. Isso aqui vai me dar 3.600 segundos. Tu percebe que aqui tem várias opções, hertz, segundos, minutos, né? Então, a gente vai ver o que que dá. Então, aqui o período aqui, ó, é 3.600 segundos, tá? O período do ponteiro dos minutos, tá bom? Que é o ponteiro maior. Quando ele dá uma volta completa, ele dá ali que seria, no caso, 1 hora, né? Ele está fazendo 3.600 segundos, certo? Então, cadê? Então, no caso, ele quer achar primeiro a frequência. Então, a frequência é quem? É o inverso do período. Então, a frequência vai ser 1 dividido pelo período esse cara, ó, 3.600. Como é 1 sobre segundos, então isso aqui é hertz, né? 3.600 hertz. Como a unidade já está em segundos, então é 1 dividido por 3.600 de hertz. Tá aqui, né? Então já risca aqui na letra A, ó. A letra A aqui já está de boa. Então, o ponteiro dos minutos, quando ele dá uma volta completa, uma volta completa é um período, né? Tá? E o tempo é 1 minuto, aliás, 60 minutos, que equivale a 3.600 segundos. E 1 dividido por 3.600, isso aqui é hertz, porque já está em segundos. Bacana, olha lá, da PUC, né? A questão da PUC é bonitinho pra gente. Se liga, agora de novo, funções do movimento circular. Movimento circular. Pessoal, não, já falei, né? Já falei sobre o movimento circular, que a gente tem 2 velocidades, né? Já falei da agora. Vamos lá, a cidade de Quito, em Singapura, encontra-se próximas à linha do Equador e em pontos diametralmente opostos do globo. Professor, Diga. o senhor pode voltar na questão 9 rapidinho, só para eu bater uma foto, por favor? Sim. Pronto. Essa? Isso. Aí, ó. Tá aqui. Só para... Peraí, rapidinho. As Peraí. questões que você está fazendo aí são do livro, é? Lá do livro de atividades. Vixe. Por quê? Você tá errado? Ah, fui saber agora. É lá do livro de atividades, pô. Ainda bem que eu Lá copiei. aí lá da 20 a 25, né? Foi essa que eu marquei lá? Foi, né? 20 a 25. Já, professor, já bati. Tá. Obrigada. De nada. É de lá, pô. Lá do nosso livro de atividades. Acho que todo mundo tem aí, não tem? Todo mundo tem, né? Deveria ter, né? Deveria ter. Vamos lá. Então, aqui, mais um problema para gente. As cidades de Quito e Singapura encontram-se próximas à linha do Equador e em pontos diametralmente opostos do globo terrestre. Considerando o raio da Terra como 6.370 km, pode-se afirmar que um avião saindo de Quito, voando em média 800 km por hora, descontando as paradas de escala, chega a Singapura em aproximadamente quanto? Meus queridos, para a gente para a gente resolver esse problema, a gente precisa entender o seguinte: vamos tentar olhar o nosso globo, né? Nosso globo terrestre, dessa forma aqui, tá? E aí, só para ficar legal, desse ponto, não, isso aqui, deixa eu trocar aqui uma reta. Desse ponto central, né? Até a borda, esse cara aqui é um raio, né? Esse cara aqui é o nosso raio. O cara deu lá. Eu tô olhando de cima, tá? De cima. E aí é o seguinte, aqui está dizendo que
Quito e Singapura encontram-se próximas à linha do Equador e em pontos diametralmente opostos do globo. Ou seja, de um lado está Quito e do outro lado está quem? Singapura. Singapura. Ó. Então, a pessoa que está dizendo, um avião saindo de Quito, ele chega a Singapura, ou seja, ele vai percorrer isso aqui, ó, essa borda aqui, certo? Essa borda aqui. Isso aqui, pessoal, isso aqui concorda que o que é o comprimento da circunferência? O comprimento é a linha, né? É 2πr, certo? O comprimento é 2πr. Só que aqui eu não tenho um comprimento completo, eu tenho a metade. Então, eu vou pegar vou chamar de C', vou pegar esse 2πr e vou dividir por 2. Por que dividido por 2? Porque é a metade da circunferência. Tá? E aí dá para cortar esse cara com esse. E aqui, então, fica o comprimento. Isso implica dizer que o comprimento vai ser πr. Tudo bem? Então, esse aqui vai ser o comprimento que o avião vai percorrer, saindo de Quito e indo para Singapura. Deixa eu colocar aqui na bateria. Está descarregando, homem. Já. Ele quer saber, cadê? Quanto tempo, né? Quanto tempo? Olha lá. Como está em hora, aqui a velocidade tem quilômetros por hora, então não precisa converter, né? Então, como é um movimento circular, então a velocidade vai ser quem? Velocidade é 2πr vezes t, né? Vezes t. Não, πr sobre t. πr sobre t. Tá? Só que o 2πr, o comprimento que ele vai fazer é πr, né? Porque é só a metade. Tá? Essa é a formulazinha. Vai ficar assim, ó, velocidade vai ficar πr sobre t. Tá? Eu quero achar o tempo, né? Que é o período. Velocidade é 800. O π, no caso, ele não deu, né? Mas eu acredito que seja 3,14. Vamos colocar aqui 3,14, né? Vezes o raio lá, tá lá, ó. Quanto? Vale 3.370 dividido pelo período. Vou mandar esse período para o outro lado e 800 aqui para baixo. Então, aqui fica 3,14 vezes 6.370 dividido por 800. Então, lá em cima, 3,14 vezes 6.370, esse cara aqui aproximadamente, como ele fala aproximado, né? Aproximadamente 20.000. Dividido por 800. E aí dá para cortar 2 zeros. 200 dividido por 8. Vai dar ali em torno de 25 horas. Então, ali, letra C. Certinho? Então, esse aí é o movimento circular uniforme. Vamos para a última. Se quiser que eu volte qualquer uma, tá? Não tem problema, a gente volta. Vamos lá. Fazendo parte da tecnologia hospitalar, o aparelho representado na figura é capaz de controlar a administração de medicamentos em um paciente. Regulando-se o aparelho para girar com frequência. Olha lá, meus queridos, o cara já deu a frequência lá, ó. 0,25 Hz. Pequenos roletes com pontas de estrela distante de 6 centímetros, né? Então, daqui para cá, ó. 6 centímetros. Então, esse cara aqui é o raio, né? Ó. Então, a roletinha aqui, ela vai girando, né? Ó, vai girando. E esse pedacinho aqui, que tem aqui do remédio, né? Essa roleta gira. E aí, somente essa pequena parte aqui vai passar pelo esse tubinho aqui, né? Então, esse cara vai girando, por exemplo, aqui no sentido anti-horário. Tá? Muito bem. Então, a gente tem lá o raio, né?
Então, a gente tem um raio que é 6 centímetros. Que é o mesmo que 6/10 a menos 2 metros, tá? Só dividir por 100 te dá em metros. Esmagam a mangueira flexível contra um anteparo curvo e rígido, fazendo com que o líquido seja obrigado a se mover em direção ao gotejador. Tá girando aqui, e aí ele vai, cada intervalo desse, ó, de uma ponta a outra, é exatamente o tamanho ali de remédio, né, que vai gotejar aqui o soro, né? Sob essas condições, a velocidade escalar imposta ao líquido em uma volta completa em uma volta completa da estrela em metros por segundo é. Então ele quer saber a velocidade, né? A velocidade aqui, ó. A velocidade escalar média imposta, tá. Como é um movimento circular, então ele não deu nenhum ângulo aqui, né? Então a gente vai usar a velocidade escalar linear, que é 2π RF, né? Ou velocidade 2πr sobre t. Como ele já deu a frequência, então a gente vai usar isso aqui, ó. Tá? Ele deu também que o π é 3,1. Então, só jogar, né? 2 vezes 3,1. O raio é 6/10 a menos 2. Vezes a frequência, que é 0,25. Certo? Então, aqui 2 vezes 3,1 vai dar 6,2, né? 6 vezes 0,25 vai dar 1,5, vezes 10 a menos 2, e aí quando você multiplica esses dois aqui, vai dar quanto? 9,3 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Então, só pode ser a letra E. Certo? Então, meus queridos, é isso aí. São essas questões de hoje que eu tenho para vocês, tá? Eu vou tentar fazer mais uma livezinha antes da prova de vocês, para a gente resolver as outras questões lá provavelmente do positivo, tá bom? Então, desde já agradeço mais uma vez a presença de vocês e uma boa sorte para todos, tá? Deixa eu parar aqui a nossa gravação.